Uma religião que não possui tradição. Magistério ou verdade, uma religião inventada por um monge perturbado pelo diabo. A fé da síntese das heresias, responsável por cismas, revoltas, revoluções, guerras e perseguições. Falar do responsável pela disseminação da Sagrada Escritura deturpada, daqueles que protestam contra a vontade de Deus, os protestantes. Para iniciar esta reprovação, iniciaremos pelo início da maior decadência da humanidade, o anjo dos protestantes, o apóstata Lutero. Nascido em 10 de novembro de 1483, ele se torna monge agostiniano após uma promessa sua santa de devoção, que ele próprio dizia tê-lo salvo de uma tempestade de raios. Ele era claramente um homem de pouca fé e muita ignorância, pois buscou o sacerdócio sem esta ser sua devoção. Foi um monge problemático desde sempre. Se confessava 8 horas por dia, cometia autoflagelações e muitas vezes pecava por escrúpulo. No livro Conversas à Mesa, ele mesmo disse que dormia mais com o diabo do que com a própria esposa. Lutero cansa da vida pecaminosa e, ao invés de mudar a si mesmo, decide mudar a igreja que fazia a vontade de Deus e que foi criada por seu único filho. Ele mesmo dizia ter pensamentos maus, ódio a Deus, blasfêmia, desespero e incredulidade. E completou dizendo que fazia penitência, mas o desespero não me largava. Em 1517, Lutero escreve as 95 teses, dentre elas mudanças que já tramitavam na igreja, heresias e mentiras sobre a Santa Igreja, como por exemplo a venda de indulgências, que nunca ocorreu por parte da instituição Igreja Católica, e sim por parte de alguns padres que, assim como todos os pastores das igrejas evangélicas de hoje, faziam um desserviço à vontade de Deus. Lutero propôs, com base na negação das vontades de Cristo e em sua própria interpretação das Sagradas Escrituras, que a Igreja negasse o magistério fundado por Cristo e negasse a tradição que teve início quando Deus escolhe o povo hebreu. E assim iniciou-se a Revolução Protestante. Lutero cria o pensamento de que você é pecador e imoral, e mesmo assim terá acesso aos céus automaticamente ao acreditar que Deus te perdoará, ignorando qualquer processo de busca à santidade. Assim ele acaba com o sentido de uma missa, por exemplo. Todos os problemas mentais de Lutero hoje são facilmente identificados quando se faz uma análise do que era ensinado nos mosteiros daquela época, como falsas interpretações de filósofos como Guilherme de Ockham e John Wycliffe, ambos excomungados no século XIV. Estes ensinavam, por exemplo, predestinação e que padres e leigos eram todos iguais. Porém, hoje sabemos que Lutero se baseou neles e fez tudo o que fez para tentar superar seu medo da condenação eterna. Como ele não conseguia superar o pecado, passou a defender que nenhum homem poderia, e que somente a fé poderia justificá-lo perante Deus. Ignorou tudo que Cristo defendia e passou a defender que não se precisa de obras, que Deus escolhe arbitrariamente quem vai para o céu e que o pecado pode coexistir junto com a graça. Resumindo, a salvação depende totalmente de Deus, independente do que o homem faz. Lutero se baseava em passagens tiradas do contexto, para dizer, por exemplo, que só a fé salva. Em Romanos 3,28, onde São Paulo diz: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Mas, quando ele era confrontado com a epístola de São Tiago, que dizia: a fé sem obras está morta, Lutero simplesmente negava aquilo, dizia que Tiago estava errado e ignorava o argumento que era dado contra ele. Ou seja, o que convinha a ele aceitar, ele aceitava. O que não convinha, ele não aceitava. E dizia que era balela. Tudo isso deixado mais claro em seu mais infeliz lema, que ele tanto amava: seja um pecador e peque com ousadia, mas creia e se alegre em Cristo com ainda mais ousadia. Lutero claramente incentivando o pecado, porque tu é pecador. Lutero também odiava a segunda carta de São Pedro, no capítulo 1, versículo 20, que diz que nenhuma profecia da Sagrada Escritura é de interpretação particular. Argumento que destrói completamente a religião protestante. Por todas estas heresias, ele foi intimado a comparecer em Roma para se justificar, onde ele mostrou total falta de convicção no que defendia, tanto que ele mesmo disse em 1519: confesso plenamente o supremo poder da Igreja Romana. Fora de Jesus Cristo, Senhor nosso, nada no céu e na terra se lhe deve preferir. E com a resposta do Papa Leão X, em 1520,
Lutero então pega todas suas teses em praça pública e as queima, põe fogo em todas elas na frente de todos. Ele, nesse momento, amaldiçoa a mesma igreja que um ano antes ele reconhecia a autoridade e chamava o Papa Leão X de o Anticristo. Apenas um ano depois, com muita chance de se redimir, a igreja, através da bula De Setium Romanum Pontificem, é que Lutero é excomungado. Sua revolução cria força e se transforma na Guerra dos Camponeses, que durou de 1524 a 1525, matando cerca de 100 mil pessoas. E para apoiar os nobres que financiavam Lutero, pois queriam para si as posses da igreja, Lutero escreveu: é preciso parar os camponeses, degolá-los, passá-los a fio de espada, em segredo como em público. Nada é mais pernicioso, mais prejudicial, mais diabólico do que uma revolta. É como um cão raivoso, se não matas, ele te mata, e a todo um país contigo. Lutero também aconselhou que padres e freiras se casassem, como ele mesmo fez. Influenciou o Estado a abolir todos os mosteiros e conventos, o que foi feito por muitos estados da Alemanha. Pregou que a castidade fora do casamento é uma abominação e que o voto de castidade é pior do que o adultério. Aconselhou imoralidade aos maridos, como o divórcio e novo casamento à vontade dos homens. E disse que Jesus teria tido um caso com a mulher no poço de Jacó, e depois ensinou a mesma coisa em relação a Madalena. Confessou trair a própria esposa diversas vezes. Em seus últimos anos, após acabar com a teologia de Deus e criar a teologia do eu, Lutero mostrou-se radical em suas propostas, contrárias aos judeus alemães, tendo sido inclusive considerado posteriormente um antissemita, já que escreveu um livro contra os judeus e suas mentiras, dizendo no livro que devemos primeiro incendiar suas sinagogas e escolas, enterrar e cobrir com lixo que não incendiamos, para que nenhum homem possa ver pedras ou suas cinzas novamente. Hitler seguiu fielmente as recomendações de Lutero na Segunda Guerra Mundial. E a Noite dos Cristais, e muitas vezes chamada de Noite dos Vidros Quebrados, o nome refere-se a uma onda de violência antissemita que ocorreu nos dias 9 e 10 de novembro de 1938, onde onda de violência ocorreu em toda a Alemanha, na Áustria então anexada e em certas áreas da região dos Sudetos, na Tchecoslováquia recentemente ocupada pelas tropas alemãs. Foi justificada como uma ação piedosa em homenagem a Lutero por seu 450º aniversário. E no Mein Kampf, o bigodudo considerou Lutero o top 3 figuras mais importantes para a história alemã. O padre Leonel Franca diz: Satanás não o deixa um instante tranquilo, acompanha-o de dia e de noite, na igreja e na adega. Mais de uma vez Lutero declarou que sua vida fora uma série de duelos com Satã. Com o diabo dormia mais vezes que com sua Catarina. No opúsculo contra o Duque Henrique de Brunswick, concede ao demônio a honra de citá-lo 146 vezes. No livro dos Concílios, em 4 linhas fala 15 vezes de diabos. Para ele, os adversários da reforma têm coração satanizado. Em 1531, em Erfurt, Lutero estava no coro. Lia-se o Evangelho do Possesso. Lutero cai por terra e rola no chão, gritando: não sou eu, não sou eu! Dirá mais tarde o seu adversário, Johann Cochlœus, que, nessa cena estranha, ele e seus confrades viram sinais, seja de uma possessão demoníaca ou de um ataque epilético. Porém, foi graças a Lutero que houve o Concílio de Trento, que foi a verdadeira reforma da igreja. Como diria São Paulo, é preciso que haja hereges para que se possam manifestar entre vós os que são de virtude. A ideia de ler a Bíblia isoladamente, não levar em conta a tradição do que está escrito ali, não levar em conta o magistério que ensina como deve ser feita a leitura, pode parecer atraente para quem simplesmente quer ler aquilo ali de maneira pessoal, ler para si. Porém, aí tem um grande perigo, que são as interpretações errôneas da palavra, que podem gerar uma série de coisas que não fazem o menor sentido e que acabam prejudicando os cristãos, os católicos, né? A Bíblia contém gêneros literários variados, como poesia, narrativa histórica, profecia, legislação e literatura apocalíptica. Cada gênero tem características próprias, que exigem uma abordagem contextual para serem compreendidas. Quando a gente vai ler Gênesis, por exemplo, a criação do mundo, a gente não pode ler aquilo ali como se fosse uma questão científica moderna, não, mas com uma narrativa teológica que reflete a cosmovisão do mundo antigo. Os textos bíblicos foram escritos por pessoas que pertenciam a contextos culturais
religiosos e históricos específicos. Eles tinham objetivos claros e dialogavam com seu público. A tradição religiosa judaica e cristã serviu como guardiã da interpretação correta, evitando distorções que surgem de leituras descontextualizadas. Por exemplo, a tradição cristã entende "eu sou o pão da vida" como um discurso eucarístico e não uma metáfora genética sobre alimentação. Quanto ao contexto histórico, que é essencial, sabemos que a Bíblia foi escrita em hebraico, aramaico e grego koiné, idiomas cheios de nuances culturais. Sem entender essas línguas e as culturas em que os textos surgiram, os leitores modernos podem interpretar mal palavras e conceitos. A palavra amor no Novo Testamento pode se referir a diferentes tipos de amor: ágape, filia, eros, dependendo do contexto. Sem essa diferenciação, perde-se o sentido do texto. Muitos textos refletem eventos específicos, como o êxodo, o exílio babilônico ou a dominação romana. Ler esses textos sem considerar esses eventos é ignorar parte crucial de seu significado. Temos que pensar também no perigo das interpretações individualistas. Leitores que ignoram a tradição podem ler os textos de maneira subjetiva, colocando seus desejos, suas vontades e o que ele quer entender ali. Adulterar, deturpar a palavra. Exemplo, se uma pessoa lê "tudo posso naquele que me fortalece", sem contexto, pode interpretar erroneamente como uma promessa de Deus dando sucesso ilimitado, ignorando que o apóstolo Paulo fala sobre suportar dificuldades. Lembre-se também que a Bíblia foi escrita dentro de uma comunidade de fé. Os textos bíblicos foram escritos, compilados e preservados dentro das comunidades religiosas católicas. Essas comunidades interpretaram os textos de acordo com suas tradições, ajudando os leitores a entender seu significado. Um ponto importante é que a tradição dá coerência e interpretação. A tradição oferece uma abordagem sistemática para conectar passagens e compreender o plano maior de Deus. Sem isso, os leitores podem interpretar um texto isoladamente, sem perceber sua relação com o restante da Bíblia. As profecias messiânicas do Antigo Testamento são consideradas como prefigurações de Cristo no contexto da tradição cristã. Agora, enquanto a manipulação religiosa nas igrejas evangélicas, sabemos que existe o uso da Bíblia fora do contexto. Muitas igrejas evangélicas citam versículos isolados para justificar doutrinas sem base sólida, pregam a teologia da prosperidade, o evangelho deturpado. Igrejas pregam que quem dá dinheiro será abençoado, ignorando que Jesus elogiou os pobres e condenou o amor ao dinheiro. Tem a demonização da igreja católica. Muitos pastores evangélicos dizem que a igreja católica é pagã, mas a igreja compilou a Bíblia que eles usam. Os primeiros cristãos, como Santo Agostinho, seguiam doutrinas rejeitadas pelos evangélicos. Santo Agostinho era católico. Defendem também, óbvio, erros doutrinários. Possuem um culto emocionalista, com foco na emoção e não na razão, na verdade. Manipulação através de músicas repetitivas e apelos emocionais. Rejeitam a história do cristianismo. Muitos evangélicos ignoram a tradição cristã e dizem que somente a Bíblia basta. Mas a própria Bíblia foi preservada pela igreja durante séculos. Dividem e causam falta de unidade. Jesus orou para que seu povo fosse um só. Hoje existem milhares de denominações evangélicas, cada uma com sua própria doutrina. Cometem erros práticos de uma leitura sem contexto, como, por exemplo, olho por olho, dente por dente, em Êxodo 21:24. Sem tradição, essa frase pode ser entendida como conceito de vingança. Se alguém te fez alguma coisa, tem que fazer aquilo no mesmo ponto, sabe? Da mesma maneira, tirar da pessoa o que ela te tirou. Quando, na verdade, isso se refere à limitação proporcional da punição na lei mosaica. Ou o próprio Apocalipse, que lido literalmente, sem considerar o contexto simbólico da literatura apocalíptica judaica, pode levar a informações sensacionalistas e desinformadas. Ler a Bíblia sem tradição e contexto histórico é como tentar montar um quebra-cabeça sem imagem guia. A tradição preserva a sabedoria das gerações passadas, enquanto o contexto histórico ilumina os significados originais. Juntos, eles ajudam a evitar erros de interpretação e permitem que os leitores compreendam a riqueza e a profundidade das escrituras e da verdadeira verdade de Deus. Por isso é fundamental acreditar na tradição e estudar o contexto das coisas que estão escritas para uma leitura mais precisa e enriquecedora da Bíblia. Crendo na verdade, você se torna católico. Sendo católico, você evoluiu. Esse é mais um vídeo desse canal, mais um vídeo meu. Eu espero que tenha aprendido alguma coisa, espero que tenha gostado e na próxima pretendo fazer um vídeo ainda melhor, espero eu.